Olá pessoal, bem-vindos. Bem-vindos aqui comigo na minha cozinha. Hoje eu trago uma dica muito interessante para vocês. Hoje nós vamos fazer uma receita vegana. Vamos aprender, pessoal, essa dica? Vamos lá? Aqui eu tenho a proteína texturizada de soja, a PTS, né? E aqui eu tenho aquela miudinha marronzinha, escura. Então o que a gente vai ter que fazer? Primeira coisa, a gente vai hidratar essa PTS, tá? Aqui eu tenho uma água assim de morna para quente. Eu vou acrescentar aqui nessa água, vou só colocar aqui uma colher de vinagre. Eu, como mais ou menos já tenho a medida, coloco aqui no olho mesmo. Então agora a gente vai deixar aqui, pessoal, uns 15 a 20 minutos hidratando. Depois a gente vai escorrer e espremer a água, o excesso da água dessa PTS. Gente, ó, passaram 15 minutos, uma água tava morna para quentinha, então a gente vai o que fazer agora? Vamos escorrer a nossa PTS, tá? Que já tá hidratada, escorrer bem, a gente aperta agora com a mão para retirar toda a água que excesso, né, para não ficar encharcada. Mesmo com a peneira, mas eu vou apertar aqui com a mão, ó, gente. Tem que apertar. Só escorrer o excesso de água. Ó, então a gente espreme bem, aqui ela fica bem absorvida. Então eu prefiro usar, tem a PTS graúda, tem a mais clara, mas eu prefiro essa mais escura, porque ela fica bem idêntica, né, uma carne moída. Pessoal, agora a gente vai refogar, tá? E temperar, deixar bem saborizada essa PTS. Gente, vamos começar a refoga da nossa PTS. Então aqui vou colocar mais ou menos que dá umas 2 colheres de sopa de azeite. E você coloca também a quantia que você achar melhor. Vamos ligar o fogo, né? E a gente vai começar refogando o alho. Boa quantia de alho, bem picadinho, porque a gente tem que dar um bom sabor aqui nessa receita para ficar bem saborosa. Procura sempre colocar o alho antes da cebola, que daí o alho frita, solta aquele aroma do alho. Aqui você vê se o seu fogo é muito alto, baixa um pouco. Tá? Cuidado para o alho não queimar, senão ele fica amargo. Aí você estraga a receita. Então sempre deixar ele só soltar o aroma e já entrar com a cebola. Cebola. Agora a gente deixa a cebola dar uma boa murchada. Tá, aqui ó, eu vou colocar louro, tá? O louro também é bem interessante aqui. Aqui eu tenho 5 folhas de louro, não são muito grandes. Aqui também, depois, quando eu colocar os líquidos, se você quiser substituir a água que eu vou colocar por vinho branco seco, você pode pôr. Eu optei por não colocar. Já deu uma murchada, então aqui ó, eu tenho um pouquinho de açúcar mascavo, aqui eu tenho sal, tá? E aqui eu tenho pimenta e aqui eu tenho páprica doce. Então vai um pouco mais de uma colher de sopa de páprica doce. Então eu vou colocar, pode colocar tudo junto aqui, ó. Pode acrescentar. Vou baixar um pouco o fogo, tá bem vermelhinho, mas é interessante que seja assim mesmo, é assim. O cheiro aqui, o aroma já tá muito bom. Aqui, ó, eu já posso entrar com a proteína de soja. Então aqui, se você quer fazer nesse momento, não botar a proteína de soja, que você não é vegano, que você come carne, você coloca a carne moída. Essa hora o fogo baixo, né, porque para não grudar. Aí depois você prova o sal, né. Agora aqui, ó, a gente já deu uma refoga nela, vamos colocar aqui água. Aqui, ó, nesse momento que eu falei, se você quer pôr o vinho branco no lugar da água, você pode pôr. Aqui eu tenho vinagre de maçã, um pouquinho, e aqui um pouquinho de shoyu, tá?
faço aqui com arroz branco, arroz integral, como você quiser. Agora eu vou tampar a panela e a gente vai deixar uns 10, 15 minutos dando uma refogada para a proteína de soja cozinhar. Desliguei o fogo, já absorveu o líquido, vou colocar uma salsinha agora para dar uma corzinha e um sabor, né? Um verdinho. Olha, ficou maravilhoso. O sal tá bom, eu dei uma experimentada. Daí nessa hora, nesse momento, você experimenta, né, na tua casa para ver se você quer mais sal. Aí você acrescenta. Olha, ficou lindo, gente, ó. Deu uns 10 minutos de refoga. Gente, ó, tá aqui a nossa PTS refogada. E aqui, ó, é totalmente opcional e é uma dica minha, ó. O que que eu tenho aqui? Eu tenho mandioca. Tem umas 2 colheres de sopa. Que eu fiz mandioca e sobrou a mandioca cozida. Aí eu, quentinha, né, ela ainda quente, eu amassei, tá? E vou colocar aqui, gente, para dar uma liga muito boa aqui no nosso recheio, porque eu vou querer, nesse caso, como eu vou querer rechear o pimentão, eu vou colocar essa mandioca. Mas se você for fazer um molho de espaguete, aí não precisa. Mas olha, fica bem interessante aqui, ó, eu agregar aqui, ó, que dá uma cremosidade na PTS pro recheio. Fica muito bom, fica muito bom. Aí você vê, né, o sal nessa hora, que a mandioca às vezes absorve um pouco do sal, dá uma provada para ver se tá bom. Ó, olha como fica interessante. Aí você junta bem, ó, pessoal, ó como fica, ó. Bem interessante, é bem cremoso, tá? Algum pedacinho de mandioca que fica, isso aqui não tem problema, tá? Eu tenho aqui pimentões, gente. Peguei o pimentão, né? Lavei bem, esterilizei, abri aqui, ó. Cortei aqui, tá? Tirei com uma colherzinha assim mesmo, ó, o excesso dentro daquela parte branca, que ela é mais indigesta, né? E tá aqui, ó. Então aqui, ó. Vamos rechear o pimentão. Olha como fica bacana daí com a mandioca amassada. Aí aqui, ó, a gente tenta agora fechar, né, com palito, ó. Legal, olha aqui. Se não ficar muito bem preso, não tem problema. O importante é que você, ó, assim. Já vou colocar um azeite aqui, ó, que a gente vai levar pro forno. Que assim, eu já vou colocar ele aqui, ó. Esse já tá pronto, então vamos rechear mais pimentão. Pessoal, aqui recheei 4 pimentões, mas sobrou ainda recheio para, quiser mais um, já teria aqui para rechear, sobrou recheio. Mas eu vou dar outra dica para vocês com esse recheio. Aqui eu já tô com o forno, dando uma pré-aquecida no forno. Vou botar um pouquinho de pimenta em cima aqui deles, tá? Polvilhar um sal e vamos dar uma regadinha, vamos regar com um pouco de azeite. Gente, agora a gente vai levar para o forno a 180 graus e eu acredito que uns 20, 25 minutos, mas vai de forno para forno. Aí eu vou controlando para ver quando ele começa a ficar murchinho, ele começa a dar aquela corzinha dele assim de cozidinho, e é porque tá bom. Pessoal, olha aqui, sobrou o recheio, como eu falei para vocês. Daria mais uns 2 pimentões aqui, mas o que que eu tenho aqui? Esse meu pão, ele só tá amanhecido, mas se você tem um pão fresquinho, melhor ainda. Olha aqui, ó, você dá uma ajustada aqui no miolo, faz o buraco, né? Chama buraco quente, o pessoal faz muito isso, ó, com carne moída. Aqui a gente tá fazendo com a carne de soja. Olha que legal, que ideia bacana. Um buraco quente com a proteína de soja. Muito interessante, gente, ó. Pronto para você fazer um lanche, para você fazer uma refeição, comer. Outra opção para você comer a tua proteína de soja. Gente, nossos pimentões recheados estão prontos. Aqui no meu forno elétrico deu uns 30 minutos a 180 graus, né? Pré-aqueci o forno antes. E tá aqui um cheiro maravilhoso. A gente vai tirar os palitos aqui, ó, então ele tá bem macio. Ó, olha como ele fica dentro. Só tirar o palitinho aqui, ó, pra vocês. Esse recheio aqui, gente, você pode rechear batata,
a versatilidade dessa receita é muito interessante. Então você aproveite o que você pode fazer com esse recheio. Várias opções você tem aqui. Como a gente fez aqui, ó, com pão, ó, tá? Pão francês, que eu abri ele, recheei, então você muito versátil. Pessoal, essa foi a nossa sugestão de hoje. Lembrando vocês, se vocês gostaram da nossa dica, da nossa receita, se gostam dos nossos conteúdos, dá um joinha, se inscreve no canal, compartilhe, vá lá no Instagram que a gente está postando bastante dicas para vocês, coisas bem interessantes, pessoal. Gente, até o nosso próximo dia, a nossa próxima dica de receita.